alunos! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, a nossa disciplina será Ciências. Pegue o livro e acompanhe aí. Hoje, o tema da nossa aula é a matéria. O universo é constituído de matéria. Então, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, a água é uma espécie de matéria constituída por uma composição fixa de hidrogênio e oxigênio. Uma porção limitada de matéria é chamada de corpo. A relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria chama-se densidade. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem densidade diferente. E você sabe calcular a densidade de uma matéria? Basta você dividir a massa de um corpo pelo volume dele. Agora, acompanhe na página 57. Encontramos a matéria em diferentes estados físicos ou fases, que são sólido, líquido e gasoso. Mas antes de passar a definição de cada um, precisamos falar que os corpos que são porções limitadas de matéria são constituídos por pequenas partículas chamadas átomos. Agora, repita comigo. Estado sólido tem volume e forma bem definida por conta dos átomos, pois estão bem unidos e próximos um ao outro. Por exemplo, uma cadeira, um lápis, uma mesa. Já o estado líquido possui um volume permanente, mas sua forma é indefinida. Os átomos que formam a matéria estão um pouco afastados. Por exemplo, se eu tenho uma garrafa com água, ela terá o formato da garrafa. Se eu coloco a água no copo, ela terá o formato do copo. Por isso que falamos que sua forma é indefinida. E por fim, o estado gasoso. Ele tem forma e volume variáveis. Os átomos estão bem afastados, então ocupa todo o espaço que o contém. Por exemplo, quando eu borrifo um perfume, eu consigo sentir o cheiro de longe, não consigo? Porque o cheiro tende a ocupar todo o espaço, ele tem capacidade de expandir. E podemos destacar o ar da atmosfera. Atenção! Toda matéria pode ser transformada de um estado para outro. Por exemplo, a água pode passar do estado líquido para o estado sólido, que é o gelo, que quando ela é congelada, e para o estado gasoso, que é o vapor de água, quando ela é aquecida. Na página 58, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades gerais da matéria. A massa é a quantidade de matéria do corpo. Para sabermos a quantidade de massa de uma matéria, usamos a unidade de medida quilograma. Volume é a medida do espaço ocupado pela matéria. Para medirmos o volume, utilizamos a unidade de medida litro. Impenetrabilidade: dois corpos não ocupam ao mesmo tempo um lugar no espaço. Divisibilidade: os corpos podem ser divididos em partes cada vez menores. Por exemplo, se eu cortar um pedaço de papel. Já na compressibilidade e elasticidade, os corpos podem diminuir seus tamanhos sob a ação de forças externas, ou seja, volume reduzido quando submetida a determinada pressão. Já na elasticidade, os corpos possuem a propriedade de poder voltar às suas formas e volumes iniciais. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um cabide de plástico e eu coloquei muita roupa nele. Ficou tão pesado que entortou. Mas se eu tirar esse peso do cabide, ele volta para sua forma inicial. Também não podemos deixar de destacar as propriedades específicas da matéria. Primeiro, temos a organolépticas. Isso mesmo, repita comigo, organolépticas. São aquelas que podem ser percebidas por nossos sentidos, como a cor, textura, o brilho, o sabor e o odor. As propriedades físicas, que são aquelas que estão relacionadas a qualquer fenômeno físico. Por exemplo, o ponto de fusão, que é o momento da passagem do estado sólido para o estado líquido. Ou o ponto de ebulição,
que é o momento da passagem do estado líquido para o estado gasoso. E por fim, mas não menos importante, as propriedades químicas, que são responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. São as reações químicas. Bom, agora na página 59, vamos falar da força da gravidade. Mas não podemos falar deste assunto sem destacar o cientista Isaac Newton. Quem já ouviu falar dele? Quem já ouviu falar sobre a lei de Newton? Bom, em um certo momento, Isaac Newton estava tentando compreender o que mantinha a lua no céu. Neste momento, viu uma maçã cair do seu pomar e compreendeu que a lua não estava suspensa no céu, mas sim que caía continuamente como se fosse uma bola de canhão, de tão rápida. Vamos lá. Quando um objeto cai espontaneamente ou quando deixamos cair, ele segue a mesma direção que todos os outros, que é o chão. Isso ocorre em razão de uma força de atração existente no planeta Terra, chamada de força da gravidade. Essa força é responsável por todas as coisas estarem na superfície, inclusive nós, viu? Caso essa força não existisse, seria impossível viver na Terra, pois todos os objetos e seres vivos estariam soltos no espaço. A força da gravidade também atrai a Lua, por isso ela gira em torno da Terra. Você já deve ter observado a Lua encantando nossas noites, não observaram? Lembraram da nossa atividade que era para observar o céu por 7 dias? Pois muito bem. A Lua é atraída pela força da gravidade do nosso planeta, mas não atinge a superfície terrestre, pois ela, de alguma forma, também atrai o nosso planeta. Agora chegou o momento de praticar o que aprendemos na aula de hoje. Respondam os exercícios da página 60 e 61. E no caderno de ciências eu vou postar na agenda Edu. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Leia com atenção as atividades. Se vocês tiverem dúvida, não deixe de falar comigo. Bom, até a próxima aula. Beijão!